O documentário é mais do que um simples relato sobre a escola base, que eu já explico para vocês o que era. Ele, na verdade, é um confronto do Valmir Salaro, um dos maiores jornalistas policiais, maiores jornalistas investigativos do país, com o Sim, próprio passado. O Valmir Salaro tem vários casos. Ele já foi na favela naval, ele já mostrou vários casos de violência policial, ele já mudou a vida de muita gente. Mas no caso da escola base, ele mudou a vida de muita gente para pior. E tem consciência disso. O que era a escola base? Era uma escola primária, pequena, no Cambuci, ali na região da Aclimação, em que crianças brincavam e crianças estudavam. Duas mães motivadas por supostos depoimentos de seus filhos. Eu digo supostos, porque quando você assistir esse documentário, você vai ver que uma das mães tinha uma tendência à fantasia. Duas mães motivadas por supostos depoimentos de seus filhos acharam que seus filhos estavam sendo molestados na escola. Toda a imprensa, menos o Diário Popular na época, posteriormente o Diário de São Paulo, digo isso com orgulho, porque é o jornal que eu trabalhei e que era um caso muito falado lá na época que eu trabalhei, inclusive. Nelson Nunes, meu secretário, meu diretor de redação, inclusive, na época, dizia isso. Não comprei desde o início, porque esse delegado queria aparecer, e era a impressão que a redação tinha. Então, tirando o Diário Popular, todos os jornais, todas as emissoras de TV do país retrataram esse caso de uma maneira muito escrota. E pode-se usar essa palavra. O Notícias Populares, por exemplo, que era um jornal muito popular, falou que faziam a Kombi de motel. Escolinha do Sexo fazia Kombi de motel. Era uma das manchetes do jornal, para vocês terem noção. Esse caso tem combinações muito assustadoras. Um jornalista competente que tinha um delegado disposto a aparecer na Globo e em outras emissoras de TV, um laudo dando conta de que uma das crianças teria sido abusada sexualmente, quando na verdade depois a gente descobre que uma dessas crianças sofria de prisão de ventre. Por isso, ela poderia ter machucado. A outra criança não tinha isso, não tinha nenhum tipo de machucado. O fato é que esse caso causou tanta revolta na cidade de São Paulo que a escola foi depredada. A vida dessas pessoas envolvidas e de seus filhos foi destruída. E o Valmir Salaro decide, então, acertar contas com essas pessoas. Os donos do colégio já morreram, mas o motorista da Kombi, no caso da lotação, e a mulher dele, na época, ainda estão vivos. O filho do casal ainda está vivo, porque isso foi no começo dos anos 90. O delegado está vivo. As mães estão vivas. E o Valmir Salaro procura a todos para tentar acertar as contas e pedir desculpas pelo caso. Porque foi ele, porque o Valmir Salaro? Porque foi ele o primeiro a reportar o caso. E a partir disso, foi como rastilho de pólvora. O que fica muito claro é que tem vários erros jornalísticos de apuração. Os próprios envolvidos dizem: você não me procurou, você não me ouviu. Tinha casos de tortura por parte da polícia, jogando roleta russa com uma das envolvidas, espancando o pai do, do filho do dono do colégio, ameaçando a mãe de estupro. Nada disso foi investigado. O fato é que a escola base não existe hoje, foi demolida, em seu lugar tem um grande condomínio aqui em São Paulo. A vida dessas pessoas nunca voltou ao normal, e esse virou um caso do que não se fazer no jornalismo brasileiro. Então, você entra na faculdade, em algum momento na faculdade de jornalismo, você vai ter que falar de escola base. E eu acho que esse documentário é importantíssimo para passar em todas as faculdades. O que é muito curioso é que o Valmir Salaro tem em mãos uma carta da dona do colégio que ele nunca leu durante esses 30 anos. E ele decide ler nesse documentário.